Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos, que Amém. Deus em Cristo Jesus vos abençoe grandemente. É uma satisfação enorme, uma alegria no meu coração poder mais uma vez congregar com os meus amados irmãos e juntos aprendermos do Senhor, que é manso e humilde de coração, e podemos juntos ter a nossa alma edificada, o nosso espírito renovado, para continuarmos firmes e fiéis na presença do Senhor até a sua vinda. Quero tributar ao Senhor o meu louvor, a minha adoração, porque Ele é digno de toda nossa adoração e louvor. Meu agradecimento ao pastor Ícaro pela confiança, pela honra, e que Deus em Cristo o abençoe grandemente sua vida, sua mãe digna família, que o Senhor Deus continue abençoando. Quero agradecer o carinho dos irmãos de aí e rogar as vossas orações em meu favor, a minha família, para que possamos permanecer firmes e fiéis na presença do Senhor, até a vinda do Senhor que se aproxima. Quero nesse dia, manhã de sexta-feira para mim aqui, noite de sexta-feira para os amados aí no Japão, compartilhar convosco uma preciosa passagem das Sagradas Escrituras, que ao longo da minha vida sempre me causou inquietude, me causou perguntas, interrogações acerca deste assunto. Não quero aqui achar que posso esgotar o assunto, mas gostaria de aprofundar um pouco uma meditação da Palavra de Deus com os irmãos, baseada em Tiago 3, Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 3, e versículo de número 10. Tiago, Epístola Universal de Tiago, capítulo 3, versículo 10. Este capítulo de número 3, ele é dedicado a exortações muito profundas acerca do comportamento social do ser humano. Como deve atuar, como deve se comportar um cristão nos relacionamentos interpessoais, na sua vida social e principalmente as suas atitudes concernente ao falar. Então, Tiago 3,10 diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, vamos lá. O apóstolo Tiago, ele começa a dissertar sobre este assunto, falando acerca da maestria, acerca de ser mestre, que é um chamado ministerial, que também está inserido no contexto da vida do ministério, do serviço da obra do Senhor. Está inserido num dos 5 dons de ministério ou dons de governo da igreja, o dom de mestre. E Tiago aconselha que muitos de nós não devemos querer ser mestre, porque receberemos o mais duro juízo. Eu acredito que esse é um texto-chave. Se as pessoas, o ser humano, tivesse mais temor e discernimento das coisas, não atuaria com tanta leviandade, querendo ser mestre, querendo ensinar, querendo criar doutrinas, sistemas. Às vezes eu fico observando determinadas pessoas que eles não têm nem para ele, né? Não conseguem nem ajuntar um pouquinho para eles e querem pousar-se de doutores e mestres. Mas a Bíblia também fala acerca disso. Paulo dedica-se a chamar a atenção de Timóteo, dizendo que nos últimos tempos seria assim. As pessoas não sofreriam a sã doutrina, porque o que é sofrer, é sentir, é viver, é experimentar a sã doutrina. E por que sofrer a sã doutrina, não suportando-a? É porque suportar a sã doutrina, meus amados irmãos,
é se submeter a um ensinamento são, saudável, sem mistura. E para isso precisa nascer de novo, precisa renunciar à carne, ao mundo. E isso não é tão simples assim. Ainda mais nos nossos dias em que nós estamos vivendo, diante de tanta oferta, de tanta disponibilidade e possibilidade de nós fazermos, praticarmos tantas coisas sem perguntar se isso faz mal, não faz mal, se é bom, se não é bom. O importante é que está ao alcance da mão. Mas essa proliferação de mestres, doutores e mestres também está atrelado à falta de compromisso, à falta de educação espiritual para o ser humano. O ser humano foi sendo arrastado sorrateiramente para uma vida de total descompromisso com a eternidade. O ser humano foi sorrateiramente sendo levado por um caminho sem volta, que é o caminho de abrir mão da eternidade para viver o momento, viver o agora. E nós não podemos esquecer que, se a gente tomasse como um cálculo matemático frio, quando a Bíblia fala que 1000 anos na eternidade, ou 1000 anos aqui, melhor dizendo, corresponde a um dia na eternidade. Então, imagine você que se 1000 anos aqui é o mesmo que um dia na eternidade, isso dá aproximadamente, meus irmãos, em torno de 41 anos e 7 meses, por aí dá 1 hora. Então, imagine que viver 41 anos e 7 meses por aí dá 1 hora na eternidade. Sabe o que significa isso, meu irmão? Se você viver 83 anos aqui na Terra, você só viveu 2 horas da eternidade. Isso é nada, é ínfimo. É por isso que a Bíblia compara a vida aqui com uma erva do campo, que de manhã ela está verde, à tarde corta-se e acaba-se a sua história, de tão ínfima e passageira que é a vida por aqui. Mas existem algumas regras, algumas atitudes indispensáveis que nós devemos tomar como cuidados para preservar a nossa alma íntegra e poder permitir um dia que a nossa alma entre na eternidade e tenha um encontro com Deus na vida eterna e não na morte eterna. E o corpo nosso é o templo temporal da nossa alma, é o habitáculo, é o espaço físico que é utilizado pela alma desde a gestação, lá no ventre materno, e nós passamos por fases na nossa vida. Nosso corpo foi muito bem formado, a Bíblia diz no livro dos Salmos que as mãos de Deus foi quem nos aperfeiçoou. A Bíblia diz que Deus, com as suas próprias mãos, fez o ser humano. Então, imagine você que Deus ele decide colocar, usando um termo popular, colocar as mãos na massa e fazer o homem. Então, Deus cria este corpo como habitáculo da alma e do espírito. No momento em que a morte entra na humanidade, esse corpo torna-se transitório, torna-se apenas um templo muito mais temporário diante da eternidade, é quase que um exagero. É um templo passageiro, porque é uma passagem muito rápida por ele que a alma tem, comparando-se com a eternidade. Só que a Bíblia também vai nos dizer que por intermédio do corpo, tudo que nós praticarmos e fizermos com o nosso corpo, a nossa alma vai receber a recompensa na eternidade. Então, nós temos alguns complicadores. Com a entrada do pecado, também entra junto algumas... a corrupção entra e ela vai corroendo o nosso sistema. E vários órgãos do nosso corpo passam a ser mais suscetíveis a ser instrumento do pecado.
a ser instrumento do mundo, dos prazeres carnais, da satisfação, da cobiça, da concupiscência, da soberba da vida e assim por diante. Mas aqui o apóstolo Tiago nos apresenta um quadro bastante sugestivo sobre um membro específico do corpo humano, que é a língua. A língua, meus amados irmãos, ela é um instrumento que Deus coloca em um lugar específico do corpo para ser, através de uma abertura, que é a boca, ela é o músculo, segundo dizem os estudiosos, que mais será exercitado ao longo da vida pelos falantes. Então, imagine você que existem palavras que, para você falar, a tua língua faz aproximadamente aí 30 a 50 flexões. É um número assustador, né, de flexões que a língua faz dentro de alguns idiomas. Por isso que alguns idiomas, os idiomas chamados idiomas vocais, eles são... a língua é um instrumento de alta relevância. Se você tivesse a língua pegada, logo o som não seria o mesmo e a forma de falar não seria a mesma. Então, aqueles idiomas orais são aqueles que são falados pela boca, os nasais é que são o som emitido pelo nariz. E nós temos, por exemplo, a língua portuguesa é considerada um dos idiomas mais difíceis de ser falados por causa da entonação e da flexão que a língua precisa fazer porque ele é quase que 100% oral. Essa língua ela é tão importante na comunicação verbal que a pessoa que perder a língua perde talvez aí 50% ou 70% da sua capacidade de comunicação. Então, imagine, meus amados irmãos, o grande valor que tem a língua. A língua ela é um instrumento de comunicação, ela é um instrumento de tudo aquilo, além de ela fazer parte de um dos 5 sentidos, que é o paladar. Ela também tem o sistema de degustação, ela é a primeira a conseguir absorver o paladar e dar, né, a primeira noção para o cérebro do que se está ingerindo no seu organismo. A língua, meus amados irmãos, ela é um instrumento de alto valor para o corpo físico, mas de altíssima relevância e quase que insubstituível para a comunicação entre as pessoas. Só que o apóstolo Tiago nos apresenta um quadro bastante assustador, terrorífico acerca da língua, porque ele fala que a língua, meus irmãos, é uma parte muito pequena do corpo, mas que aparentemente não poderia fazer tanto alvoroço, não teria tanta importância assim a língua. Aqueles que são partidários de dizer que Tiago exagerou em dar tanta relevância, dar tanta importância para a língua, dizem que não é tudo isso. Mas o apóstolo Tiago ele nos apresenta 2 figuras retóricas para a gente entender um pouquinho sobre a língua. Ele fala do sistema, o costume de colocar freios no cavalo, porque sabemos que se podemos dominar a sua boca, logo dominaremos também todo o seu corpo. É por isso que é colocado um freio na boca do cavalo. Antes disso, chama-se doma, né, que é domar o cavalo. Um sistema mais bruto, mais antigo, era quebrado, realmente deslocado o carril inferior, né? A mandíbula do cavalo era deslocada, e aí depois se colocava qualquer freio ali, uma criancinha com uma mão
domina e governa o cavalo. Similarmente, Tiago também apresenta ou sugere para nós que, se podemos dominar a nossa língua, também estaremos em condição de dominar todo o nosso corpo. Agora, o que acontece, irmãos? Mas se a língua não está sob controle, a vida toda está entregue ao mau caminho. Por quê? Porque se eu não consigo dominar a minha língua, como é que eu vou dominar o meu corpo? O grande desafio do ser humano é exatamente dominar, controlar a sua língua. Também ele apresenta-nos uma figura retórica do leme dos navios, dos barcos, sendo ele muito pequeno se comparado às dimensões, ao volume, ao peso, ao tamanho de uma nave. Mas, com uma pequena pressão sobre esse pequeno instrumento, logo o timoneiro pode alterar o rumo, a direção daquele barco. E aí o apóstolo Tiago argumenta para nós que exatamente assim deve ser a nossa vida. Se nós controlamos a língua, logo nós controlamos todo o nosso corpo. Se nós não controlamos a língua, então a língua é que controla o nosso corpo e conduz e leva. E aí a gente gastaria aqui o dia inteiro, né? A sugestão do pastor Ícaro seria viável. Passaríamos 2, 3, 4, 5 horas falando das desgraças de não ter controle sobre a sua língua, das desgraças de nós não termos condição de suportar o peso de dominar, de controlar, de ter nas nossas mãos o controle da nossa língua. Assim como um barco que quebra o leme fica ao léu, jogado de um lado para o outro pelo vento, assim como um cavalo sem freio pode vir sobre você, pode entrar em disparada, pode causar danos terríveis e até irreversíveis, assim também nós temos que ter esta ideia, esse pensamento bem claro de que se eu não dominar a minha língua, eu posso se tornar alguém sem freio, sem controle, sem condição de dimensionar o dano que a língua é capaz de causar. Como prejuízo com incêndio pode originar num bosque, assim também essa figura que Tiago usa do incêndio no bosque. Por exemplo, aqui no Brasil, no mundo inteiro, nós temos muitos casos de incêndios terríveis. E na Bíblia é muito frequente também essa figura do incêndio no bosque. O salmista Davi, por exemplo, ele roga a Deus pedindo que Deus faça os ímpios como folhagem diante do vento e que a tempestade de Deus os destrua, assim como o fogo queima o bosque e como as chamas consomem a montanha. No Salmo 83, 13 e 14. Isaías vê este quadro: a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque. Isaías 9, 18. Zacarias fala aos capitães do Judá, como um braseiro ardente debaixo da lenha. Zacarias 12, 6. Este quadro era conhecido pelos judeus da Palestina, pois na estação da seca, a erva e os arbustos espinhosos estavam tão ressecados como a isca. Eram acesos e as chamas se estendiam como uma onda impossível de conter. A figura de linguagem como um fogo, aqui nesse sentido, a língua trazida como um fogo é também uma metáfora judia. O Tiago, quando ele vai nos chamar a atenção para isso, é porque lá, quando ele está escrevendo no contexto, é muito comum para eles, isso é uma coisa normal. Isso, falar de a língua como fogo, a língua como um cavalo, ele explicar tudo isso, e para eles é normal. Por exemplo, o autor do livro dos Provérbios, ele escreve dizendo que o homem depravado cava o mal,
e nos seus lábios há como que fogo ardente, Provérbios 16, 27. Uma luta repentina acende o fogo, uma discussão precipitada derrama sangue, Eclesiastes 28, 11. Há duas razões pelas quais o dano que a língua pode causar é como que a de um fogo. Primeiro, é de vasto alcance. O perigoso da língua é que pode causar danos a grande distância. Uma palavra casual deslizada em um extremo do país ou da cidade pode terminar produzindo dano, tristeza e quebra de coração no outro extremo. Os rabinos judeus utilizavam esta figura. A vida e a morte estão nas mãos da língua. Acaso a língua tem mãos? Alguém vai dizer, não, mas eu nunca li esse texto. Que a tradução, a transliteração do hebraico, lá no texto de 18 e 21 de Provérbios, que diz que o poder da vida e da morte estão na língua, quando nós vamos olhar palavra por palavra, a tradução se perde, e até para poder criar uma harmonia no texto, eles escrevem o poder da vida e da morte estão na língua. Mas a tradução correta, literal e transliterada para o nosso idioma seria a vida e a morte estão nas mãos da língua. Aí você surge aquela pergunta, mas por acaso a língua tem mãos? É óbvio que não, né? Isso é uma figura de linguagem. Mas, assim como a mão pode ser usada para matar, assim também a língua pode ser utilizada para matar. A mão mata de perto, mas a língua mata de longe. Por exemplo, como uma flecha. E pior do que uma flecha, porque uma flecha ela tem uma distância não lá tão grande, mas a língua tem um alcance, meu Deus do céu. Eu me lembro de um dia que eu estava na Santa Ceia, servindo a Santa Ceia na igreja, e quando eu dou volta para os obreiros do ministério para servir a ceia do Senhor, os diáconos estavam passando na igreja, ministrando a Santa Ceia do Senhor, e então vem uma irmã pelo corredor marchando, cheia do Espírito de Deus, com uma graça de Deus na sua vida extraordinária. E aquela mulher de Deus, ela para na minha frente e diz assim, não sirva a ceia do Senhor, porque há aqui no meio do ministério alguém que se tocar no pão e no vinho, na carne e do sangue de Jesus, eu vi nascer um câncer na sua boca que lhe comia todo o rosto até a orelha. E Deus me disse para mim que esse obreiro está te caluniando, que este obreiro está falando mal do Senhor, está semeando veneno e destruindo a sua história, destruindo a sua moral. Eu imediatamente parei a ceia do Senhor, irmãos, e disse, irmãos, por temor e honra ao meu Senhor e por amor à alma deste obreiro, escute isso, irmãos, que coisa terrível. Eu não vou ministrar mais a ceia até que esse obreiro se manifeste. Houve um silêncio na igreja, a igreja ficou gemendo, sofrendo, diante daquela profecia tão categórica e tão clara. Quando, de repente, irmãos, o vice-presidente da igreja, o marido daquela mulher que Deus tinha dado a visão, era a esposa do vice-presidente, que era a profetisa, era a mulher da visão. E o vice-presidente era o caluniador, era aquele que estava emprestando a sua língua para destruir o seu pastor. O estrago era imenso. Ele pediu perdão, se humilhou, a igreja perdoou, uma glória de Deus desceu sobre a igreja.
Tudo foi acertado ali, participamos da ceia, a presença de Deus continuou, mas existem resíduos, existem efeitos colaterais do que ele fez que até hoje perduram na minha vida. Você está entendendo? Um dia um pastor disse assim, você lembra da história, pastor Dorival, do travesseiro de pena que se rasgou e se jogou no ar e depois se tentou juntar as penas e passaram a vida inteira juntando penas e não juntaram todas? Então, antes da gente abrir a boca para falar, antes de nós pensarmos em pronunciar qualquer que seja a palavra contra um irmão nosso, contra alguém da nossa família espiritual, nós devemos somar muito bem. Eu me lembro, pastor Lícaro, que na minha infância, o meu pai me ensinou a odiar a mentira, com 2 métodos. Primeiro, ele repetia a exaustão, incansavelmente, que o falar nosso é sim, sim e não, não. O falar do crente é sim, sim e não, não, e o que passar disso é procedência maligna. O que passar disso é do mal. O que passar disso não vem de Deus. Então, meus amados irmãos, eu olho para esse texto sagrado e eu vejo Tiago dizendo que de uma boca procede bênção e maldição. Mas, meus amados irmãos, não convém que seja assim. Não convém que se faça isso. Este pastor, meus amados irmãos, foi perdoado por mim, foi perdoado pela igreja, foi perdoado por Deus, não nasceu câncer na boca dele. Ele continua exercendo o ministério pastoral até o dia de hoje, mas resíduos daquelas calúnias, daquelas invenções da cabeça dele, daqueles delírios dele, até hoje, alguns resíduos ainda são efeitos colaterais daquela postura leviana, daquele momento de falta de lucidez, de prudência, de equilíbrio emocional e espiritual. Meu amado irmão, a raiva não é motivo, a ira não é motivo para você abrir a boca e falar impropérios, falar palavras qualquer. Não pode ser que neste culto eu e você estejamos dando glória a Deus, aleluia. Nós estejamos aqui falando do amor de Deus, da graça de Deus. E quando este culto terminar, nos juntarmos para falar de A, de B ou C. Não pode ser que depois o nosso comentário seja malicioso, maldoso do que nós ouvimos e vemos. Nós precisamos guardar esse princípio de vida, lembrando que a língua tem um alcance absurdo, assustador. Nós não podemos esquecer, irmãos, o que uma palavra fora de tempo, fora de hora, no lugar errado, pode transformar a história de uma família, de uma vida, de uma pessoa. Eu me lembro que logo depois que me casei, houve um caso na igreja que eu congregava, meus amados irmãos, de uma moça que começou a me ligar sistematicamente. E eu disse para minha esposa, a fulana de tal está me ligando, eu não atendo as ligações, mas eu gostaria que tu fosses conversar com ela, saber por que ela está me ligando. Lembro-me que a minha esposa foi até ela, sentou com ela, conversou com essa moça e ela disse, eu estou terrivelmente, perdidamente apaixonada pelo teu marido. Eu estou orando e pedindo para Deus que você morra porque eu quero casar com ele. A minha esposa disse para ela, filha, você enlouqueceu. Você deu lugar para o diabo entrou na tua mente, no teu coração, está destruindo a tua vida. Vem aqui, eu vou orar por você. Eu vou repreender esses demônios. Você precisa entender que você é uma moça solteira, pode ter um casamento abençoado, o diabo quer destruir você. Mas se você realmente, já que você está falando de amor, se você realmente ama o irmão Dorival, olha para ele, tudo que você vai tirar dele, isso não é amor.
Ele tem um casamento, ele tem um ministério, ele tem um nome, ele tem uma chamada de Deus. Tudo isso você vai destruir em nome do teu egoísmo. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Minha esposa orou por ela, ela caiu possessa de demônio no chão, repreendeu os demônios. Passado alguns anos, alguém disse, sabe, a moça tal lá era amante do pastor Dorival, era amante do missionário Dorival. Tratamos o caso, eu disse, levamos a mãe, levamos a moça, fizemos tudo isso. Passaram-se 20 anos, meu irmão. E eu vou congregar com um pastor e ele diz para mim assim, sabe que me disseram para mim que você tem que tratar um caso há 20 anos atrás, tu teve um amante, traiu a tua esposa, deixou um filho perdido no casamento. 20 anos depois, uma calúnia continua machucando, continua. O que a língua tem o poder para fazer? Já participei de reunião de obreiro, de ministério, em que foi tratado um assunto dentro do gabinete pastoral, assunto gravíssimo que deveria ser mantido ali dentro daquele gabinete. Isso é um princípio que eu tenho. Quando uma pessoa entra no meu gabinete, eu digo para ela o que aqui será tratado, só a eternidade vai revelar. Mas sai dali, irmãos, e comenta para a esposa, comenta para A, comenta para B. E depois famílias são destruídas por causa da língua. É um veneno mortífero, disse Tiago. Jesus chega a dizer, meus amados irmãos, que a Bíblia diz em 12:36 de Mateus, 12:36, 37, agora não vou me lembrar bem, mas a Bíblia de Jesus fala que a língua, meus amados irmãos, é tão poderosa que nós seremos condenados ou seremos justificados pelas palavras que nós dissemos. Então, eu estou aqui nesse dia, irmãos, trazendo até a sua alma, até o seu coração, uma verdade bíblica que eu gostaria que ficasse bem latente, bem patente nas nossas almas, que nós pudéssemos, meus irmãos, guardar isso. O Espírito de Deus conclama-nos a vigiar as portas da nossa boca, meus irmãos. Se nós tivéssemos ideia do extraordinário alcance que a língua pode ter, e o perigo, meus irmãos, que uma palavra fora de hora, fora de lugar. É por isso que, olha como Deus é extraordinário, Ele nos deu 2 ouvidos, esquerdo, direito, esquerdo, direito. Nos deu uma boca somente. Sabe o que Deus estava querendo dar para nós? Aprenda a ouvir o dobro do que falas. Aprenda a ouvir o dobro do que você fala. Aleluia. Ura bagaçai. Aleluia. Oh, aleluia. É difícil dominar? É difícil, meu irmão. Não é tão simples, não. Não é, simplesmente. Não é. Mas nós precisamos aprender uma coisa extraordinária, meus irmãos. Que a bênção e a maldição está na nossa língua. Nós precisamos despertar, acordar do sono da indolência. A nossa consciência precisa ter mais poder sobre nós. Por quê, meus irmãos? Porque a boca de um crente, diz a Bíblia clara e objetivamente, lá na carta de Paulo, aos Efésios 4:29, não saia da nossa boca ou da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente palavras boas que edifiquem, que tragam edificação. A unidade da igreja é preservada. Por isso eu te convido nesta manhã, nesta noite, para os senhores e senhoras aí.
Vamos refletir antes de falar. Vamos orar antes de falar. Vamos meditar antes de falar. Nas igrejas que tenho a honra e o privilégio de pastorear, tenho sofrido muito nos últimos dias com a maldita palavra dita fora de tempo, as palavras faladas sem pensar. Ai, desculpa, falei sem pensar. Ai, não era para ter dito. Ai, não era. Não, desculpa, eu não queria falar isso. Almas estão sendo machucadas, vidas estão sendo quebrantadas, feridas por palavras que não deveriam ser pronunciadas. Pessoas levianas, pessoas sem noção nenhuma, se num acesso de ira falam coisas absurdas. Obreiros, irmãos levianos. Outro dia, eu ouvindo alguém orando na igreja, eu fiquei assustado, eu tive vontade de ir lá e dizer, irmão, para com essa oração. Lembro-me de anos passados, eu era adolescente, jovem, alguém estava fazendo uma oração escandalosa na igreja, o pastor levantou, foi lá, tocou no ombro dele e disse, irmão, essa oração é para fazer lá na tua casa, sozinho, no teu quarto, aqui é um lugar público, não ore desse jeito. O pastor saiu de perto, o irmão levantou mais o tom de voz e disse, o diabo quer me calar, mas eu vou continuar orando e eu vou continuar repreendendo o diabo de dentro dessa igreja. Meu amado irmão, a síndrome do irmão mais velho no meio de nós. Às vezes nós queremos que a igreja cresça, aumente, prospere, que a igreja encha, que as almas venham para a igreja. Mas usamos a nossa boca para expressar a mesquinidade que há na nossa alma, para expressar a miséria que está dentro de nós, para revelar o caráter enfermo das nossas almas, do nosso ser. Mas que o Espírito de Deus tenha graça suficiente, liberdade para agir nas nossas almas, porque a graça está nele, mas se não há liberdade para agir, para transformar, para tocar no nosso ser, no nosso caráter. Meus amados irmãos, aonde nós vamos terminar, aonde nós vamos parar com isso? O Espírito e a noiva clamam por um socorro da igreja. Eu me lembro na minha infância de uma coisa muito grotesca até, mas que funcionou para mim. Eu tenho essa lembrança desde a minha infância, o meu pastor, na sua humildade, na sua singeleza de coração, ele dizia assim, irmãos, Deus odeia tanto o fofoqueiro, o linguarudo, aquele que é falador, que lá no inferno ele mandou o diabo colocar uns ganchos de açougueiro. E crente fofoqueiro no inferno vai ser pendurado pela língua. Eu me lembro que eu botava a mão na boca rapidamente. Era uma reação imediata do meu cérebro. Eu colocava a mão na boca, imaginando um crente de pendurado pela língua no inferno. Que Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de vós. Que nós possamos guardar isso, irmãos. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso aconteça. Que da minha boca só saia bênção. Que da minha boca se saia só bênção. Que da minha boca só saiam palavras boas. Que da minha boca saiam palavras de vida eterna, palavra de edificação, palavra de cura, palavra de milagre. Jamais murmuração, jamais intriga, jamais fofocas, jamais palavras levianas. Oh, aleluia! Meus queridos, eu sinto a glória, a presença de Deus aqui.
Eu sinto a autoridade de Deus para falar o que estou falando. Aleluia, 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 aleluia. Que Deus possa nos ajudar a permanecer firmes e fiéis na presença do Senhor. Nós devemos anular, nós devemos exterminar, extinguir do nosso meio toda e qualquer palavra leviana, toda e qualquer palavra intrigueira, todo e qualquer comentário. Ai, foi sem maldade. Ai, não fale, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a boa que edifique. E vamos aprender por Jesus. Jesus foi bem claro. O que você disser vai definir a tua eternidade. O sábio escreveu: e pedra jogada, palavra dada, não volta atrás. Você pode pedir perdão, você pode consertar, você pode se arrepender, você pode fazer um monte de coisa, mas o que você disse não vai ser anulado, o que você disse não vai ser apagado. O efeito colateral pode ser duradouro e pode levar-te à eternidade. Que o Senhor Deus nos ajude a permanecer firmes e fiéis. E se não dá, eu me lembro que quando eu morava na Argentina, a Argentina tem um produto que se vende no comércio chamado Lagotita. Aqui no Brasil se chama Super Bond. Aí no Japão, eu não sei como que é chamado, pastor Rico, esse produto é uma cola, é um pegamento, que se você colocar assim, pega aonde grudar, isso não desmancha mais. E eu dizia para os irmãos, se você não tem freio na língua, coloca nos lábios um pingo de Lagotita e aprieta os lábios e quede sin hablar por algunos días. Te va a quemar los labios, te va a sacar la piel, pero te va a impedir de pecar. E encerro minha predicação nesta manhã, neste dia, dizendo a cada um de nós, me lembro agora de um testemunho marcante do século passado. Pastor Morris de Cerulo, norte-americano, muito conhecido mundialmente. Pastor Morris foi um dos homens que Deus mais usou na área de milagres no mundo do século passado. E Pastor Morris estava pregando no Mineirinho, que é um ginásio de esportes em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. E trouxeram uma muda de 20 anos de idade para que ele orasse para ela curar, para que ela fosse curada. Quando o pastor Morris foi colocar as mãos sobre ela, ela tocou nas mãos do pastor e tirou da sua cabeça e fez com o dedo que não queria a sua oração. O pastor, então, ficou impressionado com aquela reação daquela jovem. E o intérprete de Libras, conversando com aquela muda de nascença, crente, que nasceu e cresceu dentro da igreja, quis saber por que ela não queria oração por um milagre. E aquela moça disse que ela não queria falar para não ter que, no dia do juízo, prestar conta pelas suas palavras. Abriu mão de falar para não pecar. Não precisamos ser tão radicais e arrancar nossa língua, cortar, tirar fora. Mas podemos ter o Espírito de Deus sobre nós para nos controlar. Possamos desenvolver uma mentalidade de salvo, de cidadão do céu. E que a nossa boca seja para instrumento de glorificação ao nome do Senhor. Muito obrigado, meu querido amigo, irmão, pastor Ícaro. Que Deus, o Senhor, te abençoe, querido. A ti e a tua família, a toda a igreja. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Pastor Dorival, Aleluia.
Temos que pedir a Deus misericórdia por tudo que ouvimos. Foi uma palavra diretamente para os nossos corações, para que a gente seja mais crente salvo, né? Porque crente até o diabo é, mas não controla a boca. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, nos dê graça para nós aprendermos com esta palavra. Controlar a boca, usar nossa boca para edificar vidas, não destruir as pessoas e as vidas que estão aí agonizando, né? Nós queríamos pedir que o Senhor orasse por nós e depois o Senhor já desse a bênção apostólica, em nome de Jesus, e a nossa gratidão mais uma vez, pastor Dorival, e a todos os irmãos que estão presentes. Senhor Deus, eu te louvo neste dia pela grandeza das tuas misericórdias. Urabagashou, Urabagai. Eu sinto a autoridade do teu nome, Senhor, para glorificar-te e honrar-te nesta palavra. E como o profeta Isaías diz que a tua palavra não vem vazia, eu creio que os céus estão abertos, Senhor. Ai, continua agindo, trabalhando a favor do teu povo, a favor da igreja, da obra missionária no Japão. Continua instrumentalizando a vida do teu servo, pastor Ícaro. Senhor, a sua mãe digna família, a igreja, os obreiros, aleluia. Servos e servas do Senhor no serviço do ministério, que tenham a prudência dos santos e que a sua boca se abra para abençoar e proferir palavras de vida eterna. Que sejamos vasos e instrumentos de Deus na terra e que a nossa boca seja, Senhor, aleluia, instrumento de Deus e não um chicote para agredir, para ferir, para machucar. Que possamos ser realmente, Senhor, tocados pela tua presença e a tua palavra para vivermos uma vida de integridade, uma vida de comunhão, uma vida, Senhor, de obediência e submissão à tua vontade. Oh, rabagassu, rabaganda, ribassar, rabagai. Senhor, eu abençoo a vida dos teus filhos. A distância que nos separa geográfica e fisicamente não é distância para ti, meu mestre, não é distância para a tua glória, para a tua majestade, para o teu poder. Enquanto eu oro, Senhor, eu creio na ação poderosa do teu Espírito Santo na igreja, na obra missionária nesta nação. Senhor, em nome de Jesus, eu ordeno a cura, o milagre, a libertação. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, a tua vitória. Receba o toque da presença de Deus na tua vida, na tua alma, no teu ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós e juntos dizemos amém. Deus abençoe Amém. o pastor Dorival e todos os irmãos. Amém. Bom Bom descanso. Tchau, tchau.